Esse é o segundo vídeo que a gente vai trabalhar sobre o medo e a perspectiva. Qual será o futuro do meu filho? Meu filho é diagnosticado com autismo e eu preciso tentar tirar isso de mim ou criar ferramentas para que eu possa enfrentar essa situação. Qual vai ser o futuro? Essa é a pergunta. Inclusive, essa pergunta habita e é um dos motivos a levar muitos pais a graus de ansiedade assoberbada, inclusive processos depressivos. Pensar sobre o futuro, sobre os medos sobre o futuro. A gente precisa conversar. Precisa conversar para que hoje, a medida que vai ser tomada hoje, ela possa ajudar nesse futuro que a gente que tanto ocupa a nossa mente. Vamos conversar? Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Muito obrigado por você estar aí. E você que nos acompanha pelo YouTube, ou pelas plataformas de áudio, ou pelo Instagram Meu Mundo Autista MT. Fico feliz de estar conversando, levando a informação que vence o preconceito. Mas é importante deixar claro, gente, a informação, ela ajuda sim a vencer o preconceito, mas a informação, ela não vai ajudar se você insiste em não querer acumular conhecimento ou trazer conhecimento para dentro de ti e transformar essa informação em alguma coisa que de fato seja útil para ti. Porque por vezes a gente escuta aquilo que quer ouvir, a gente filtra muitas vezes a verdade que não nos interessa. Mas aqui a gente vai falar sobre medos, medos do futuro, medos que habitam, que gravitam a mente dos pais. A primeira situação que eu vou trazer aqui é o medo da dependência vitalícia, ou seja, que meu filho, minha filha seja dependente de mim para sempre. E aí entra outras perguntas, eu não vou durar para sempre. Com quem que meu filho ou minha filha vai ficar no futuro se ele não tiver autonomia para poder levar a vida dele sozinho? Eu achei engraçado, de certa forma irônica, uma família recentemente me procurou dizendo que uma profissional tinha tirado a ideia, dos pais em ter um novo filho, porque segundo estatísticas, a possibilidade de um segundo filho vir autista é muito grande. Então, que essa família tirasse da mente a possibilidade de ter novos filhos, porque há a possibilidade de ter outro. Pois é, mas é verdade o comentário dessa profissional, que diz que realmente a chance existe sim de ter um segundo filho autista, mas também há a chance também de ter uma pessoa que vai ajudar a cuidar dessa pessoa no futuro. Não estou dizendo que nós temos que fazer filhos para que cuidemos um dos outros, mas a partir do momento que você tem um filho autista, um profissional de repente tira seu sonho de ter novos filhos. Então, eu tenho 2 filhos autistas, Meu filho tem 20 anos, minha filha tem 14. Eu não vejo minha vida sem os dois. Então, se eu tivesse que ter novamente a minha mais nova, eu não pensaria 2 vezes. Apesar que minha filha tem mais prejuízos que meu filho. Mas pensar no futuro, isso nos deixa pensando em os dois agora. Nós temos 2 filhos, o que faz para o futuro? Mas se não tivesse? Pensou na possibilidade, se você tem mais filhos, você também não depositar isso nas costas do filho, mas ele ser preparado para poder ser família, ele estar junto com o irmão ou a irmã que é autista, e o futuro também pedir que ele entenda que ele faz parte de uma situação que vai continuar ajudando caso essa pessoa não tenha autonomia. E há casos que pessoas autistas, que há muitos casos que pessoas autistas, inclusive, que trabalham, que fazem, que estudam, que levam suas vidas muito próximas à nossa típica, inclusive muitas vezes passando desapercebido por aí, que levam a vida e têm como suporte na própria família, inclusive nesse irmão, nessa irmã. A gente não pode, de repente, abandonar sonhos de futuro porque o autismo aconteceu. De repente você quer ter um outro filho.
A gente precisa entender que algumas situações dentro do autismo levam a pensar: nossa, eu já tenho 40 anos, talvez não seria interessante ter uma nova criança, porque como eu tenho uma criança, um jovem autista, aumentam as chances de ter novos, porque a genética diz sobre isso. É, muita coisa vai passar na mente, tá vendo? Porque a gente desistiu de sonhar, por causa que o autismo chegou. O autismo tira da gente algumas situações e vai colocando, preenchendo esses espaços com medo. O outro medo, gente, que a gente observa é sobre a violência, sobre a intolerância, sobre o preconceito. Existe um pesquisador dos fenômenos humanos chamado Mireille Ponty. Ele disse que a percepção começa no corpo, começa no corpo e termina no objeto. Ou seja, o que eu sei daquele objeto muitas vezes tem a ver com o que eu sei, e não necessariamente o que o objeto é. Assim, eu estou numa rua escura, esse é o exemplo que geralmente eu uso para ficar mais fácil. Eu estou voltando para casa, peguei um ônibus, desci no ponto e está escura a rua, e lá do outro lado da rua aparece uma sombra, alguém vindo na minha direção. O meu corpo começa a reagir, achando que eu vou ser assaltado. Já coloco, guardo o celular, já deixo tudo preparado porque vai acontecer um assalto. Eu já estou sofrendo antecipadamente por aquela situação. Mas, todavia, ao se aproximar do objeto que eu já acreditei tudo que ele seja, eu descubro que é meu pai ou minha mãe vindo me buscar porque está tarde, e ele veio me buscar no ponto de ônibus para que eu não ande pela rua sozinho. Ou seja, aquilo que eu achei que era um ladrão que viria me assaltar e iria fazer mal a mim, na verdade era meu pai e minha mãe que estava vindo me proteger e me ajudar a atravessar a rua. Mas eu sofri antecipado. Então a percepção começa no corpo, a partir do que eu sei. Então, ao ter mais informação ou ter mais compreensão sobre a situação, a gente tem mais chance de sofrer menos, ou seja, achar que aquela pessoa que está vindo em minha direção seja um bandido, que venha roubar minha vida, roubar meu sonho, assim por diante. Quanto mais eu sei sobre a condição autista, mais me acredita a pensar que talvez essa pessoa está vindo para me ajudar, ou que eu possa ter uma forma. Então, quando você abandona o conhecimento, a forma de aprender, ou que você acredita a pessoas e não a você, é importante, gente. Essa minha fala para que você entenda que nenhuma abordagem profissional deve levar a condução terapêutica a fazer com que seu filho dependa de um profissional. Então, seu filho tem que ser levado, seu filho, sua filha tem que ser levada à autonomia, à independência e à autonomia, ao ponto que ele não precise do processo terapêutico do profissional. Se o profissional tirar férias, meu filho descompensa. Se eu tirar férias, meu filho vai descompensar porque ele não está aí na clínica, porque está dependendo de alguém. Então, esse tipo de informação tem que vir para você. Você tem que ter a capacidade de gerir essas situações, inclusive a crise. Como é que eu faço para poder ajudar meu filho? Eu preciso ter essa informação. O futuro, gente, eu não sei o que pode acontecer com meu filho e minha filha. Assim como eu falei no vídeo 1, não dá pra gente saber ao certo o futuro, mesmo sabendo que nossos filhos típicos, o que esperar deles. Às vezes nós temos filhos que a gente dá todo amor, carinho, atenção, educação, e eles acabam dando problema. Então não é garantia que a gente dando tudo, a gente vai ter aquilo que a gente acha. Mas a perspectiva que a gente começa a acreditar e se revestir é melhor. Mas para isso, como eu falei tempos atrás, muita gente hoje está deixando de falar de educação inclusiva e está falando de sistema inclusivo. Por quê? Porque já entende que o sistema deveria colaborar para que isso acontecesse. A gente não tem políticas públicas para poder fazer com que eu tenha informação suficiente para eu não ter medo, ou pelo menos eu ter menos medo do futuro. A gente teria talvez menos medo do futuro se a gente percebesse que a escola realmente trata o bullying, a violência, o preconceito de uma forma mais clara. Porque muitas vezes o que a gente vê nas escolas é uma palestra durante o ano falando do bullying, ou falar da violência quando acontece um episódio de violência dentro da escola, ou seja, só começa a falar do assunto quando aquilo bate a porta. Então, quando a gente manda os filhos para a escola ou para qualquer ambiente, a gente tem medo, porque a sociedade, a população, os indivíduos, eles realmente não sabem a conduzir o autismo. Quiçá, a gente fala inclusive população, mas
Às vezes, quando a gente pergunta para um profissional da área da saúde, a gente tem até medo do que a gente vai ouvir. Porque muitas vezes o profissional de saúde, ele tem conceitos ligados ao autismo que são presos lá no DSM-4, inclusive do DSM-3. Tem gente que hoje, você vai conversar com profissionais, inclusive profissionais mais antigos, que eles estão tão presos ao passado e tudo isso já mudou tanto, mas ele ou ela acredita muito em coisas que estão lá atrás. Inclusive tem gente que ainda chama o autismo de distúrbio, tem gente que chama o autismo de doença. Então, por quê? Porque isso ficou preso lá atrás e nova informação não entrou, não deixou entrar. Quando eu falo, esses dias uma amiga minha falou assim, eu tenho medo do preconceito, tenho medo do que vão fazer com meu filho, tenho medo. Sim, esse medo é seu. Esse medo é seu, não é dele. Ainda não é dele. Eu lembro de duas crianças que eu ensinei a nadar, ensinei 2 gêmeos a nadar. E eu não deixava que a mãe visse eles fazendo aula, porque a mãe tinha pavor de água. E ela falava assim, mas o que você está fazendo com meus filhos? Preciso ver. Tá bom, agora a senhora pode assistir aí, porque a gente vai ajudá-los. A senhora vai assistir a aula deles. Aí os dois, eles tinham 4 anos de idade na época, eles, olha, toma banho, crianças, e pula na parte funda da piscina. Aí a mãe falou, como assim você vai deixar meus filhos pular na parte funda? Eles vão morrer afogados, seu irresponsável. Tal. Eu falei assim, mas falei pra ti que não atrapalhar, né? Você está atrapalhando um pouquinho. Crianças passam na ducha e pulam na piscina. As crianças pularam na parte funda. Caramba, essa mãe desesperou, me gritou, falou que eu era irresponsável e ela não percebeu, né? As crianças pularam na parte funda, levantaram a cabeça e foram nadando até o outro lado da piscina, mergulharam de novo e continuaram fazendo a aula. Ela falou, desculpa, professora, é que esse medo é meu, eu tenho medo de perdê-los. E isso me deixou muito agoniado de ver eles pulando na parte funda. A gente vai precisar deixar nossos filhos pular na parte funda, tá, gente? Porque esse medo é nosso. Quando a gente fala de futuro, vou repetir, esse medo é seu, não é deles ainda. A pessoa autista é o seu filho, a sua filha. Você tem que entender que esse medo, quem está carregando é você. E o medo, muitas vezes, ele é alimentado pela falta de informação. Se a gente não mudar, se a gente não começar a ler um pouco mais, se a gente não procurar utilizar essa ferramenta chamada celular com maior frequência, para que a gente possa transformar o medo em informação, inclusive bloquear alguns canais ou perfis da internet que alimentam medo em você. Nem tudo que acontece com seu filho e com sua filha é derivado do autismo. O seu filho correr desembestado não necessariamente é LOP. Muita gente acaba pregando, trazendo uma referência que tudo é o autismo. Nem tudo é, porque dentro de uma pessoa atípica cresce uma pessoa típica. Aquela criança ou aquele adolescente autista, dentro dela tem muita coisa de pessoas típicas. Elas também precisam de apoio, precisam ser corrigidas, precisam receber nãos, precisam de repente falar assim, você não pode. Não posso falar isso que meu filho desregula porque ele é autista, não é porque ele é autista, esse medo é seu. O medo do futuro é seu. É verdade que a gente sabe que pode acontecer essas situações no futuro com nossos filhos? Sim, é verdade, mas esse medo é seu. Esse medo é seu e precisa que você trate esse medo para que você não corte as asas daquele que você chama anjo. E fazendo um parêntese, autistas adultos e adolescentes detestam essa frase de anjo, porque muitas vezes foi um termo carinhoso que os pais criaram para poder dizer que aquele filho é tão querido, que veio como uma bênção de Deus, assim por diante, um ser alado, né? Mas na verdade você está angelicando uma criança, um jovem, um adolescente, e você está tornando ele pequenininho para ficar perto de você. Perceba se isso não está acontecendo. Esse medo é seu. Eu preciso ter coragem para enfrentar, para poder transformar meu filho, minha filha, levar ele à maior autonomia possível. Não é simplesmente independência. Independência é a capacidade de fazer algo. Autonomia é de tomar decisões sobre algo.
Meu filho, minha filha precisa aprender a tomar decisões. E para poder aprender a tomar decisões, ele precisa ter argumentos, ele precisa ter informação, ele precisa ter critérios, ele precisa ter várias coisas que você precisa ensinar. É você. Essa missão é sua. Não estou jogando uma carga mais pesada, não. Mas você precisa, você, a gente precisa vencer o medo. E o medo se vence com informação. Se abrace a informação, busque a informação, não desista. E qualquer tipo de oportunidade, como essa que está acontecendo aqui hoje, deve ser abraçada. Estude, passe para os amigos, para as amigas, monte um grupo, vamos estudar esse vídeo de novo, vamos falar sobre esse assunto. Esse medo é meu, eu preciso corrigir. Quem tá vindo lá no final da rua, talvez não seja o bandido, tá, gente? Pensa bem nisso. A percepção começa no corpo e termina no objeto. Talvez o objeto, talvez o autismo, talvez seu filho não seja o culpado daquilo que eu penso. Eu preciso rever isso em mim. Te espero no vídeo 3 pra gente falar de outra situação ligada ao medo. Até mais.